O que eu gostaria de ter aprendido antes em produção musical? Eu vou falar hoje sobre uma coisa, tem várias coisas que eu gostaria de ter aprendido antes, tá? Mas vou falar sobre uma coisa que eu acho que é fundamental. Eu comecei a produzir ali no meio dos anos 80, tá? Eu comecei a tocar em 83 para 84, e aí no final, meio para o final dos anos 80, eu comecei a produzir sem saber o que era produção musical. Então eu já fazia isso com a minha banda, em termos de seleção de repertório, por exemplo. A gente ia fazer um show, falava: "Olha, vamos começar com essa música que ela tem impacto, a gente vai para essa, aqui a gente tem um clímax, aqui tem um anticlímax." Eu já fazia esse tipo de coisa e já trabalhava a parte de arranjo, né? Dizer para o baterista: "O que que você está fazendo aí no bumbo? Deixa eu ver para eu poder fazer no baixo aqui e tal. Pô, essa parte aqui, vamos parar a guitarra e deixar só as vozes, vamos fazer." Sabe, eu já vinha produzindo assim, mesmo antes de pensar em áudio, tá? Pensar em captação de som. E logo depois eu comecei a fazer gravações ali, ainda nos anos 80. Primeiro eu fazia com uma mesinha de 6 canais que a gente tinha, que a gente ligava 6 microfones, eu equilibrava, equalizava tal, e gravava isso para um cassete. Explicar melhor. 6 canais que eu digo assim, não eram 6 canais separados, a gente conseguia gravar um canal, depois outro, depois outro. Não, não. É tudo ao mesmo tempo. Tá? Liga na mesa, equalizou tal, gravou para 2 canais, no caso, é um canal estéreo, né? No tape deck ali. E quando a gente queria fazer overdub, a gente pegava esse tape deck, ligava ele na mesa, ligava os microfones para cantar, e a gente pegava outro tape deck, então tocava a base aqui, cantava e gravava aqui. Entendeu? É como a gente fazia os nossos overdubs. Com o tempo, eu comprei depois Gravei em 4 canais em estúdio, gravei em 4 canais com máquinas de amigos, e eu comprei também uma maquininha de 4 canais em cassete. Aí já dava para gravar um canal, depois outro, eu pude começar a gravar eu mesmo, né? Então já estava produzindo ali sem saber o que era produção, né? E o que eu gostaria de ter aprendido desde essa época, que teria me livrado muito tempo, porque eu perdia muito tempo testando equipamentos na época, depois testando plugins, etc., é que a fonte é a parte mais importante. Quando eu digo a fonte, por exemplo, ó, gravação de uma forma simplificada é um cantor de um lado, uma máquina de gravação de outro e um microfone aqui no meio. Tá? Então o cara canta, o microfone capta, a máquina de gravação grava. Simplificando é isso. O que você colocar no meio ali, compressor, equalizador, se você quiser colocar, ok. Mas isso aqui funcionando, está tudo bem. Se você tiver um bom cantor, um cara que canta bem, que manda legal, e você tiver um microfone razoável, tá? Você pensar num microfone tipo um SM58, por exemplo, mesmo que não seja o original, tá? Mas você tem um microfone desse tipo, que é um microfone razoável, que se usa em show, tá? Não é um microfone de estúdio, tá? Um 58 mesmo da Shure, por exemplo, custa uns US$ 100, e um Neumann 87, um 87 custa 3.600, tá? Então ele custa 36 vezes o preço do outro microfone. Se você tiver um 58 aqui, que é um microfone barato, tá? E você tiver uma máquina de gravação razoável também, se o cara cantar bem, vai ficar bom. Agora, você pode ter o melhor microfone de US$ 10.000 aqui, US$ 20.000 aqui no meio, tá? E pode ter a melhor máquina de gravação do mundo. Se o cara cantar mal, vai ficar ruim. Não tem nada que possa fazer ficar bom. A fonte é a parte mais importante. E eu estou falando de cantor, mas eu poderia estar dando esse exemplo com um guitarrista, poderia estar dando esse exemplo com um baixista e tudo mais. Claro que assim, a voz é mais sensível, porque a voz é o instrumento no todo, né? Quando você pensa numa guitarra, você tem a guitarra, você tem talvez um set de pedais, você tem um microfone, uma caixa, aliás, um cabeçote, uma caixa, né? O microfone e tudo mais. Você tem um monte de outras coisas que passam. Mesmo assim, a fonte, o guitarrista, a forma dele tocar é a parte mais importante. Vou dar um exemplo aqui, ó. Um cantor, tá? Um cantor que ele não tem um controle da dinâmica dele. Dinâmica é como ele emite as notas mais altas e mais baixas e tudo mais. É normal você ter dinâmica, e é até bom em música ter dinâmica. Música sem dinâmica é chato, tá? Mas é legal você ter. Só que tem momentos que você tem que ter uma dinâmica mais constante. Porque às vezes você tem um paredão de som acontecendo, uma guitarreira acontecendo e tudo mais. Se você cantar com muita dinâmica, tua voz vai sumir. E eu já conheci cantores que cantavam bem, assim, caras afinados, que tinham um timbre bom, tudo mais, dicção boa, só que o cara não tinha controle da dinâmica. Então a voz dele, no meio da base, ficava aquele. Sabe, porque o cara tá cantando. E por que você não? Ele vai fazer. Sabe, embaixo, em alto. É terrível. É terrível. Eu estou exagerando, claro, mas é terrível. Um bom cantor mesmo, um cara que já tem experiência, ele faz isso, essa dinâmica, ele já acerta isso na voz. Porque daí na hora de você fazer ao vivo a coisa, fica tudo mais plano. Ah, Paulo, mas isso eu não tenho como mexer no computador? Tem, você tem como colocar um compressor, por exemplo, que ele vai achatar essas notas mais altas e vai trazer as notas de baixo mais para cima, tá? Então vai ficar um pouco mais plano. Fica ótimo? Não. Não, porque o ótimo é o vocalista fazer isso.
É como fica o som que você ouve. Quando você ouve uma voz que está excelente, você pode ter certeza que foi um vocalista que cantou de forma excelente. Tá? Não é depois que a gente resolve na fonte. Tá? E isso eu não estou falando porque eu penso assim. Entendeu? Eu trabalhei para montes, nos últimos 30 anos aí, eu trabalhei para montes de outros produtores. Eu trabalho com produção, mas eu trabalho como um engenheiro de áudio também. Trabalhei para um monte de produtores e todos os produtores bons pensam assim. Entendeu? Todo mundo que trabalha profissionalmente, trabalha seriamente com música, trabalha a fonte. Quer ver um outro exemplo? Bateria. Tá? Então, o baterista de repente está tocando uma música e a caixa dele, às vezes ela vem, às vezes não vem, sabe? Tem aquele tá, 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 sabe? Quando você vai mixar a música, não tem nada que você possa fazer para trazer aquela caixa para cá, para frente. Ah, mas eu tenho como pilotar o volume. Tem, mas o timbre da caixa que ele tocou mais forte é diferente do timbre da caixa que ele tocou mais fraco. Quando você subir o volume, não vai vir com o mesmo impacto e com a mesma sonoridade. Então, esse baterista, se ele tem um paredão, ele tem que fazer aparecer essa caixa, ele tem que tocar de forma que a caixa apareça. Tá? E tem outras coisas, por exemplo, a dinâmica na bateria, por exemplo. Vamos dizer que o cara está usando umas ghost notes, né, que são aquelas notas mais suaves que ele toca de forma intermediária. O cara está. Esse. Sabe? Isso são as ghost notes, que ele está quase encostando ali, mas não está socando a porrada. O que acontece? Muitas vezes já aconteceu de eu estar gravando alguma banda e eu vejo que o batera está tocando e usando as ghosts tudo. E eu falo para ele, escuta, a gente está com um paredão de guitarras acontecendo aqui. Suas ghosts não estão aparecendo. Você quer que elas apareçam ou elas são só um suporte para a tua forma de tocar? Que, por exemplo, você quer ouvir tá, 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 ou você quer ouvir tá, ah, não, quero ouvir. Então vem aqui, dá uma ouvida. Aí o cara ouve e fala assim, nossa, mas não tá aparecendo nada. Não, essas ghosts não vão poder ser muito ghosts, elas vão ter que aparecer. Você vai ter que tocar de forma que elas apareçam. Ah, mas não dá para fazer alguma coisa depois? Não, não, porque quando eu subir essas ghosts vai vir vazamento do resto do kit inteiro, tá? E não fica legal. Não é isso não é isso que faz. Se você ouvir uma música na tua vida que tem um paredão de guitarras e tem ghost note aparecendo, o baterista não tocou ghost, ele tocou notas um pouco mais leves, mas ele tocou notas mesmo, ele acentuou essas notas. Ah, deixa eu tentar. O baterista vai lá, toca, depois ele vem ouvir e fala, putz, agora tá o que eu queria ouvir. Então, o que eu estou fazendo quando eu faço isso? Eu estou tratando a fonte. Tá? Então, eu faço isso com um baixista, por exemplo, que de repente toca dinâmicas erradas, ou toca no tempo errado, isso, aquilo, e a gente trata a fonte. Esse é o grande lance que eu queria ter aprendido desde o começo, desde o comecinho. Mas tem uma pegadinha aí. Quando a gente é inexperiente, a gente não sabe o que é uma boa fonte. Tá? O que diferencia um bom baterista, um baterista que soa bem, de um baterista que soa mal? Se você só gravou um baterista na sua vida, você não sabe o que é um outro, tá? E eu tive uma sorte assim que logo no primeiro estúdio que eu trabalhei, teve situações da gente estar com a bateria montada, microfonada, gravar com um baterista num dia, no dia seguinte chegar outro baterista para tocar. E tudo com os mesmos microfones, mesma sala, mesma bateria, trocou pratos talvez, tal, mas tudo igual e o som totalmente diferente, porque um baterista tirava um som bonito e o outro não tirava, sabe? E aí eu fui percebendo que era um músico, que era a fonte. E aí como produtor eu comecei a trabalhar essa fonte. Tá? Isso faz mais diferença do que qualquer outra coisa. Muita gente pensa que a gente resolve o som no mouse. Tá? Não, a gente resolve antes. Hoje mesmo eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram ontem, né? E um rapaz falou assim: pô, meu calcanhar de Aquiles é som de guitarra. Eu não consigo tirar um som de guitarra legal, mesmo na mix, tal, não fica do jeito que eu quero. E eu respondi para ele: som de guitarra é a captação. Som de guitarra você resolve na hora de captar. Às vezes você tem que tirar um som que não é nem o som ideal, um som que você está ouvindo um som no amplo e de repente você fala: nossa, tá maravilhoso. Você põe o microfone, ouve e fala: nossa, tá maravilhoso. Tal. Você põe com a base, ele não funciona. Às vezes você precisa de um som até pior, vamos dizer assim, mais agudo do que você gostaria, com menos grave do que você gostaria, para ele aparecer bem na base. Então você resolve isso na fonte, você resolve isso na captação. Você resolvendo isso, você coloca com a música, na hora de mixar, às vezes você só tem que puxar um agudinho a mais ou alguma coisa assim, para deixar a coisa funcionar melhor, mas o som já está. Tá? Então, isso é uma coisa que eu queria ter aprendido. E eu, antes, né? E eu acabei aprendendo isso na prática,
de observar, né, pessoas fazendo e também de trabalhar para muita gente, entendeu? Eu acabei tendo meus mentores assim nesse sentido. Mesmo esses produtores para quem eu trabalhei, eles foram meus mentores. Porque às vezes eu estava fazendo um som que eu estava feliz, eu falava, não, aqui tá tudo certo. O cara falava, não, não, mas eu quero isso, aquilo. Eu falava, ah, tá. Então a gente precisa. Peraí, deixa eu me microfonar de uma forma diferente, deixa eu achar o ponto aqui para essa fonte ser valorizada, entendeu? Ou eu via esses produtores trabalhando a fonte, trabalhando com o cantor, para o cantor cantar melhor, etc, tá? Então essa mentoria fez muita diferença para mim. E eu vou falar de uma coisa aqui. Sábado eu vou lançar a minha mentoria Prime, que é a primeira vez que eu faço isso. Vai ser uma mentoria de alguns meses que eu vou acompanhar o seu trabalho, tá? Eu estou bem empolgado com isso porque eu já vi a diferença que essa mentoria de uma hora, por exemplo, eu faço consultorias de uma hora, tá? Eu já vi a diferença que isso faz para as pessoas, já vi a diferença que isso fez para a gente que eu produzi, para amigos meus que às vezes têm uma dúvida, eu passo uma hora com o cara, explico algumas coisas, o som dele melhora pra caramba e tal. Imagina eu poder ficar meses trabalhando com você. Vai ser legal pra caramba. Mas eu vou passar mais detalhes numa live no sábado, tá bom? Amanhã vai ter mais um vídeo, não sei exatamente do que, tá bom? Até amanhã. Valeu. Espero que esse vídeo tenha sido divertido para você. Valeu.